Tudo começa com o nosso garoto dizendo que os protagonistas de quadrinhos sempre levam a melhor na história. Esse aí é o Bangai, e ele estava conversando com seu amigo sobre como esses heróis voltam ao passado e refazem a vida de um jeito incrível. Afinal, esses caras ganham poderes do nada, caçam monstros com as próprias mãos, e no fim todo mundo acaba amando eles. No entanto, o amigo do protagonista age estranho, e apenas dá um sorriso e concorda com a ideia. Então, ele pergunta como seria se uma aventura louca dessas acontecesse logo com um Gai. O garoto fica um pouco pensativo com a possibilidade. Seu amigo então estende a mão, oferecendo a chance de virar o grande herói da vez. A cena então corta para o presente e o protagonista fala que isso seria completamente ridículo e na certa seria um golpe para enganar trouxa. Nesse momento, um casal usando camisetas combinando de gato fica bem ofendido com a resposta. A garota gagueja comentando sobre algo que a corretora de imóveis falou, e o protagonista concorda que a mulher deve ter garantido que o lugar era excelente. Ele explica que a casa não é ruim, tem boa iluminação e ótima localização, mas avisa que o preço cobrado não faria sentido se não tivesse algo muito suspeito por trás. Além disso, se fosse um lugar comum, o casal jamais precisaria contratar os serviços dele. Os clientes ficam tensos, querendo saber se rolou algum crime ou tragédia no imóvel, e o Gai responde que é exatamente isso que eles vão descobrir agora na cozinha. A cliente começa a explicar que os pesadelos que os dois têm sempre começam exatamente ali na cozinha. Ela relata que eles notam uma fumaça preta se contorcendo num canto do balcão. Nessas visões, a dupla fica apenas parada encarando a cena sem conseguir reagir ou tocar em nada. Depois de um longo tempo, aquela massa escura simplesmente para de se mexer. E, num piscar de olhos, uma criatura assustadora com um olho gigante surge bem na frente deles. A partir desse instante, o corpo inteiro congela de um jeito que não conseguem nem piscar. Então, o monstro fica sussurrando repetidamente que não tem nada para comer. De volta à realidade, o Gai olha para o balcão da cozinha e confirma se era mesmo essa a frase. O casal fica assustado, querendo saber como ele adivinhou isso tão fácil. Com uma expressão tranquila, ele avisa que a criatura está falando exatamente a mesma coisa agora. O garoto explica que o pesadelo não era só um sonho ruim sem sentido, mas sim um aviso enviado por um espírito que está morando na casa. E, contrariando a expectativa, a entidade na verdade é uma criaturinha minúscula e inofensiva choramingando em cima da panela de arroz. O protagonista solta um resmungo cansado ao ver a situação ridícula. Nisso, o pequeno espírito repara na presença do jovem e fica confuso. Ignorando o bicho, o exorcista bota a mão no ombro do cliente e garante que vai cuidar da assombração maligna, enquanto a pequena entidade se revolta por ser chamada de espírito amaldiçoado e xinga ele de golpista. Mais tarde, numa rua tranquila da cidade, o Gai atende o telefone todo simpático, confirmando que os clientes não tiveram mais nenhum pesadelo desde a visita. Ele desliga o celular dando risada e se gaba para o amigo loiro, dizendo que era só confiar no trabalho dele. O colega coloca a mão na cabeça, demonstrando exaustão com a atitude do exorcista. O protagonista continua a fofoca, contando que o casal tinha acabado de se mudar para uma casa onde habitava um deus doméstico bem jovem, algo raro hoje em dia. O problema todo era que os novos moradores nunca tinham preparado uma refeição decente por lá, o que deixou a entidade da cozinha profundamente ofendida. Por isso, ele fez os dois prometerem que iriam cozinhar todos os dias, colou uns amuletos falsos só para agradar os clientes assustados e embolsou uma grana extra, deixando o amigo na dúvida se ele é talentoso ou só muito sem vergonha. Eles entram numa cafeteria e uma funcionária chama a atenção do rapaz loiro, que aparentemente é o chefe do lugar. A mulher comenta sobre a dupla estar sempre frequentando o espaço, estranhando a dinâmica entre eles por não parecerem amigos normais. Outra funcionária aproveita para fofocar que o garoto de óculos é bastante famoso entre os jovens da região por trabalhar como xamã. O Gai acaba escutando a conversa e se vira interessado na fama que tem. Mas o loiro corta o clima assumindo um tom sério, alertando que o protagonista está usando suas habilidades de um jeito muito inconsequente ultimamente. Sem dar muita bola para o sermão, o jovem confere o relógio de pulso e percebe assustado que está super atrasado. Ele levanta num pulo esbarrando na mesa, pois tinha esquecido completamente de um encontro com um novo cliente. Já correndo em direção à porta do estabelecimento, o garoto pede desculpas apressadas e promete falar com o chefe depois. O loiro fica sozinho na cafeteria murmurando, irritado com a atitude do amigo. Enquanto corre pela calçada, o Gai reclama em voz alta que o colega só sabe dar sermão o dia inteiro. Ele arruma os óculos no rosto e decide que, se deixarem tudo por conta dele, vai resolver qualquer problema sozinho.
Nisso, o garoto interrompe a corrida abruptamente. Parado no meio do caminho, ele acaba admitindo que o loiro não está totalmente errado, já que às vezes realmente exagera nas táticas para terminar o serviço rápido. Porém, ele tem plena convicção de que se ignorasse os casos, coisas muito sérias acabariam acontecendo com as pessoas. De repente, o exorcista sente uma presença estranha e olha para trás na mesma hora em que uma garota passa caminhando. Ele fica calado, observando as costas dela se distanciarem. Uma criatura monstruosa em forma de mão vermelha com um olho gigante está seguindo a garota de perto, e o protagonista conclui que aquilo sim vai virar um desastre completo se for ignorado. Soltando um longo suspiro de derrota, o jovem retira os óculos sabendo que vai ter que intervir. Ele caminha na direção da ameaça, resmungando sobre como odeia trabalhar de graça e se meter em confusão que não rende dinheiro. O Gai aperta o passo para alcançar a estudante, antes que a criatura tome alguma atitude pior. Longe dali, dentro da cafeteria, a funcionária de antes esfrega o rosto reclamando de dor. A colega se aproxima para perguntar o que aconteceu, e a mulher explica que o olho começou a arder do nada. Tentando ignorar o incômodo, ela imagina que deve ter entrado poeira, sem fazer ideia da energia espiritual rondando a área. Voltando para a rua, o olhar do protagonista foca na mão da estudante, onde ele percebe um fino fio preto enrolado nos dedos dela. Preparando-se para o confronto, ele saca um molho de chaves do bolso com um movimento rápido. Contudo, antes que o garoto consiga fazer qualquer coisa, a criatura negra se dissolve no ar e desaparece misteriosamente em direção ao céu. Para não perder a chance, ele grita pedindo licença e manda a menina esperar 1 minuto. A estudante para de caminhar e olha por cima do ombro com uma expressão neutra. Ele se aproxima todo sorridente, jurando que não é nenhum esquisitão da rua, embora no fundo tenha certeza de que é ela quem está com uma aura extremamente suspeita. Mas a jovem recusa a abordagem sem a menor paciência e volta a andar apressada. O Gai tenta ir atrás esticando o braço para segurar o ombro da desconhecida. Ele insiste pedindo para ela parar, prometendo que a conversa vai demorar apenas 1 segundo. Porém, a mão dele aperta o vazio, já que a menina sumiu do nada no meio da calçada. Completamente perdido, o exorcista coça a cabeça sem entender como alguém conseguiria desaparecer tão rápido daquele jeito. Mais tarde, ele retorna para o mesmo local e fica de prontidão aguardando algum sinal. Acompanhado do chefe loiro, o garoto constata que a estudante não vai passar por ali de novo e supõe que ela não deve morar pelo bairro. Ele recorda que a garota carregava a mesma bolsa do colégio onde ele estuda, o que não faz sentido, pois se ela morasse longe não estaria fazendo aquele trajeto a pé. O amigo, agora usando um boné, questiona o motivo de tanta obsessão por alguém que ele nem conhece, querendo saber se a situação espiritual que ele viu era realmente tão grave assim. Tudo continua com o protagonista encarando aquelas mãos sombrias, pensando que já fazia um bom tempo desde a última vez que tinha visto uma entidade tão nojenta. O amigo loiro logo se aproxima questionando a aparência do monstro, sugerindo investigar se ele pertence a alguém da escola deles. Bastante empolgado, o chefe abraça o garoto achando o máximo ele finalmente querer ajudar, mas acaba levando um fora por estar perto demais num dia quente. Apontando o dedo de forma direta, o exorcista deixa claro que não está fazendo isso por achar o colega fofo, e sim para resolver o problema rápido antes que o sermão recomece. O loiro assume uma postura bem mais séria, alertando que o amigo precisa colocar a cabeça no lugar e focar no que importa. Ele relembra que o prazo para inscrição no exame de qualificação está acabando e não resta muito tempo a perder. Mais tarde, a mão do jovem alcança o interruptor para apagar a luz. Entrando no quarto escuro com uma expressão exausta, ele acaba derrubando seus materiais no chão de qualquer jeito. Parado no meio da bagunça, o Gai observa a própria cama, murmurando que já sabe muito bem de todas essas cobranças. Totalmente esgotado, ele coça a cabeça tentando afastar o estresse acumulado. Mesmo cansado, o protagonista senta na escrivaninha para tentar estudar, encarando as questões do material de revisão. O livro de matemática do ensino médio permanece aberto sob a luz fraca da luminária. Do lado de fora, a rua estreita e sem saída mergulha no silêncio da madrugada. De repente, passos descalços começam a ecoar pelo asfalto escuro de forma sinistra. O beco vazio transmite uma sensação fria e pesada sob a iluminação dos postes. O exorcista acorda de sobressalto no meio da noite, ofegante e coberto de suor frio. Ainda deitado na cama, ele sente a presença sufocante daqueles olhos vermelhos o encarando por todos os lados em sua mente. A visão assustadora das mãos gigantes e monstruosas tentando agarrá-lo no escuro o deixa paralisado de pavor. Na manhã seguinte, o movimento agitado do lado de fora da cafeteria contrasta com a tensão da noite passada. O Gai permanece completamente aéreo na mesa,
enquanto o chefe o observa de perto com certa impaciência. Estalando os dedos bem na frente do rosto dele, o loiro chama sua atenção, exigindo que ele mantenha o foco na conversa. Irritado com a falta de atenção, o amigo acusa o garoto de ainda estar com a cabeça naquele yokai do dia anterior. O chefe esbraveja que ele deveria ter investigado a fundo se iria ficar tão mexido, mas o protagonista rebate aos gritos mandando ele melhorar a audição, já que prometeu não enrolar no serviço. Enquanto isso, as duas funcionárias do local assistem à gritaria de longe, comentando como a dupla vive brigando o tempo todo. Retomando o tom sério, o loiro questiona se o problema real é a falta de tempo, lembrando que o garoto jurou não pegar mais trabalhos não remunerados. Ele admite que soa duro falar isso, mas reforça que no momento o amigo não tem condições de ficar metendo o nariz nos problemas dos outros. Olhando para baixo, o jovem murmura que não tem essa de mas, sentindo a aura daquelas mãos vermelhas rastejando debaixo da mesa. O chefe fica em silêncio esperando uma atitude mais madura do companheiro. Nisso, um clarão vermelho invade a mente do protagonista, trazendo de volta o senso de urgência que ele tentava ignorar. Sem pensar duas vezes, ele levanta de forma abrupta, arrastando a cadeira pelo chão da cafeteria. Correndo em disparada, o garoto grita chamando a atenção de alguém na rua. O loiro fica sozinho na mesa, sem conseguir acreditar que foi deixado falando sozinho daquele jeito. Cortando o caminho pela calçada, o exorcista persegue de perto a estudante que carrega aquela sombra assustadora nas costas. Completamente sem fôlego de tanto correr, ele resmunga sobre o ritmo acelerado da menina. Então, ele estica a mão determinado a interceptar a garota antes que seja tarde. Ao segurar firmemente o ombro dela, uma fumaça densa e sombria explode ao redor dos dois, enquanto ele implora por um segundo de conversa. A jovem vira o rosto com uma feição de profundo aborrecimento e questiona quem ele pensa que é. Totalmente tomada pela energia negativa que mancha seu rosto, ela pragueja sobre o azar de cruzar com adolescentes arranjando briga de graça no meio da rua. Assustado com a hostilidade repentina, o Gai nega ser algum golpista de seita tentando tirar vantagem. Ignorando a resposta, a menina desabafa sem parar sobre o namorado perdedor que a traiu e o proprietário psicopata, reclamando que tudo isso só serviu para atrasá-la para o trabalho. A raiva dela atinge o limite, fazendo com que a sombra transborde numa tempestade de mãos escuras enquanto ela berra se ele entende o problema. O protagonista recua intimidado pela força absurda que aquela frustração gerou. O monstro gigantesco com dezenas de braços se manifesta por completo atrás da garota, exigindo saber o motivo de terem sido interrompidos. Recuperando a postura, o exorcista segura o pulso da estudante com firmeza usando a mão do rosário e pede desculpas antecipadas a ela. Uma rede de fios espirituais amarelos dispara do amuleto, prendendo as sombras de forma agressiva enquanto a menina reclama da dor repentina. O Gai suspira tenso, assumindo que já sabia o quanto a situação ficaria perigosa. Os fios luminosos se enrolam ao redor do braço monstruoso, imobilizando a entidade avermelhada enquanto a estudante solta um grito assustado. Ele explica para a garota aliviada que ela deveria agradecer por ele tê-la notado, afinal lidar com esse tipo de coisa é a especialidade dele. Com a sombra se dissolvendo em brilhos brancos no ar, o garoto reforça que seus métodos podem ser meio questionáveis, mas garante que não é nenhum charlatão de seita. Resistindo até o último segundo, os olhos vermelhos sussurram juras de morte repetidamente antes de começarem a se despedaçar. Fazendo força extrema, o exorcista puxa a corda espiritual de uma vez, só para finalizar o exorcismo. O impacto oblitera a maldição por completo, gerando uma onda de choque que ilumina a rua e joga a garota para trás. A energia residual se espalha pelos prédios, dissipando a atmosfera pesada que sufocava o ambiente. Do alto de uma construção próxima, uma figura misteriosa de cabelos longos observa tudo em silêncio. O espectador oculto comenta com um tom de surpresa, o quanto o garoto está se esforçando lá embaixo. Algum tempo depois, os dois aparecem comendo numa loja de conveniência, com a menina insegura se ele realmente aceita ser pago apenas com comida. Mastigando tranquilamente, o protagonista garante que pagar o espírito padroeiro com o que ele deseja já conta como taxa espiritual, e no momento a vontade dele é encher a barriga. Sem a menor cerimônia, ele avisa que vai devorar a comida e sugere que ela aproveite para comer também. A estudante agradece a refeição um pouco encabulada e o chama respeitosamente de jovem exorcista. Totalmente confuso com o que acabou de escutar, o Gai congela, enquanto a garota questiona o que diabos aconteceu com ela hoje. Olhando para o próprio corpo, a jovem admite que não fazia ideia de que pessoas comuns poderiam enxergar aquele tipo de coisa. O garoto junta os fatos na mente, concluindo que a criatura não era um fantasma originado de uma pessoa morta, mas sim um yokai. Ele se lembra de como os yokais agem de forma imprevisível como animais selvagens,
e a periculosidade deles só pode ser medida no confronto direto. Pensando no quanto seria complexo explicar a origem variável dessas entidades para uma leiga, ele decide simplificar e hesita na resposta. A estudante continua a teoria dizendo que leu na internet que se o rancor de um espírito for forte o suficiente, ele se torna visível para qualquer um. Achando a brecha perfeita, o exorcista concorda rapidamente com a ideia, mas a garota logo entra em desespero, perguntando se vai continuar vendo bizarrices pro resto da vida. Ela se debruça sobre a mesa, puxando a gola do garoto num ataque de pânico, enquanto ele se arrepende amargamente de ter alimentado aquela teoria da internet. De repente, uma presença pesada se aproxima da dupla, e o protagonista tenta acalmar a estudante para que ela preste atenção ao redor. Os olhos do Gai se arregalam ao focar no recém-chegado. Um homem alto vestindo roupas escuras tradicionais e uma máscara folclórica se acomoda calmamente na cadeira ao lado da menina, pedindo para ela não se preocupar. A figura misteriosa garante com convicção que nenhum incidente parecido com o de hoje voltará a acontecer. Confusa com a aparência peculiar do homem, a garota se afasta um pouco imaginando se ele é algum youtuber gravando vídeo. Bastante nervoso com a aura opressiva daquele ser, o exorcista gagueja um pedido de desculpas à jovem pelo susto de terem surgido do nada. Mantendo um tom cordial, o mascarado sugere que a senhorita vá para casa descansar o quanto antes para esquecer tudo o que enfrentou. Ele finaliza a conversa prometendo que, pela primeira vez em muito tempo, ela terá uma noite de sono tranquila e livre de pesadelos. A estudante fica confusa com a afirmação do homem e questiona o que ele está querendo dizer com aquilo. Mas logo em seguida ela se levanta apoiando a mão na mesa, concordando num tom hipnotizado que ele tem toda a razão. O mascarado segura gentilmente o ombro da jovem, enquanto ela murmura que descansar parece uma ótima ideia, deixando o Gai alarmado ao ponto de pedir para ela esperar. Achando a situação bem bizarra, o garoto observa a menina avisar que vai para casa repousar. Sem olhar para trás, a garota caminha tranquilamente pela calçada ensolarada, se afastando do local como se nada tivesse acontecido. O protagonista então vira a atenção para o homem misterioso e pergunta se ele não vai comer o lame, já que a massa deve estar toda mole àquela altura. Ele comenta que achava que nunca mais veria aquela figura sombria e quer saber o que diabos ele está fazendo de volta. Cruzando os braços com uma postura defensiva, o garoto ouve a entidade responder que obviamente voltaria, já que o pedido dele havia sido recusado. Relaxado na cadeira, o recém-chegado afirma que é bom reencontrá-lo e nota que o jovem ficou bastante popular desde a última conversa. Ele se refere ao fato de o garoto ter conseguido vários clientes novos em apenas um mês, enquanto a maldição capturada se remexe selada num pano no colo do exorcista. Nisso, o estudante exibe o pacote todo orgulhoso, garantindo que o espírito vingativo está bem preso naquele amontoado de fios e não vai causar mais problemas. Durante um de seus serviços recentes, um cliente apavorado pergunta se o fantasma está ali dentro e tenta encostar no selo, mas leva uma bronca do protagonista avisando que isso daria um problema enorme. Entregando um cartão de visitas para o homem, o Gai explica que é improvável acontecer algo de novo, orientando o sujeito a entrar em contato pelo aplicativo de mensagens caso precise. Ele se despede na rua acenando para o cliente aliviado, prometendo cuidar de todo o resto e mandando ele ir para casa tranquilo. O dia segue calmo pelo bairro movimentado da cidade. De volta ao presente, o protagonista caminha pela rua prestando atenção apenas na tela do próprio celular. De repente, o mascarado surge bem atrás dele, lendo em voz alta o perfil de negócios do garoto, que oferece exorcismos e leituras espirituais apenas com hora marcada. Surpreso, o jovem olha por cima do ombro enquanto a entidade pergunta se aquela propaganda era mesmo dele. Completamente chocado, o Gai escuta o homem ler seus títulos exagerados no cartão de visitas, comentando que ele parecia um pouco mais velho do que o esperado. O garoto perde a paciência apontando o dedo na cara do recém-chegado, querendo saber de onde ele tirou tanta intimidade, enquanto a criatura se pergunta por que o humano ficou tão ofendido. Mantendo a calma, o mascarado pede para ele relaxar, explicando que apenas o achou com cara de ser confiável e o cumprimentando como um jovem exorcista. A entidade revela que escutou boatos sobre ele ser um xamã famoso na região, sendo esse o exato motivo de tê-lo procurado para fazer um pedido especial. Caminhando ao lado da figura peculiar, o exorcista confessa que essa é nova, pois nunca na vida ouviu falar de um yokai, querendo contratar os serviços de alguém. O homem de cabelos longos se mostra impressionado com a rapidez que foi descoberto, mas o protagonista retruca que é mais do que óbvio só pelo jeito bizarro que ele anda vestido. Algumas pessoas ao redor começam a apontar para a dupla, curiosas com aquela máscara esquisita. Um casal na calçada cochicha, imaginando se é algum tipo de pegadinha com câmera escondida pela rua. Morrendo de vergonha,
O Gai briga com a entidade por ter assumido que era invisível para as pessoas normais, já que a aura estranha dele estava chamando a atenção de todo mundo. Para evitar mais olhares curiosos, os dois entram num beco isolado onde o mascarado sugere que ali terão uma conversa tranquila, sendo prontamente mandado calar a boca. Vencido pelo cansaço, o estudante decide pelo menos escutar o que o bicho tem a dizer, curioso para saber qual trabalho seria tão importante para um yokai ir atrás de um humano. Sem cerimônia, o homem responde que o procurou justamente por ele ser um especialista nesse ramo, assumindo que deseja que ele elimine um yokai de uma vez por todas. Ajeitando a própria máscara, a entidade escuta o protagonista achar o cúmulo da ironia um yokai pedindo para caçar um semelhante. O mascarado argumenta que humanos se atacam o tempo todo, então não haveria motivo para ser diferente com eles, explicando que não é uma contratação normal, pois ele só precisa de ajuda por estar sobrecarregado. Num tom mais sério, a criatura foca no estudante, revelando que haverá algo fundamental para ele fazer. O garoto presta bastante atenção na história para tentar entender a real intenção daquele pedido. A entidade finalmente explica que existe um guardião da floresta rebelde à solta, e a missão principal é rastrear o fugitivo e trazê-lo de volta o mais rápido possível. Lembrando da conversa que tiveram na loja de conveniência um tempo atrás, o Gai questiona como o sujeito sabia que seus clientes haviam aumentado. O mascarado faz um sinal de paz e amor, revelando que passou o tempo todo o observando em segredo, enquanto o garoto reclama de estar lidando com um assediador insistente só por ter recusado a proposta. Justificando a invasão de privacidade, o homem se defende argumentando que precisava descobrir que tipo de pessoa o humano realmente era, e como ele costumava usar seus poderes no dia a dia. O protagonista esbraveja indignado com a perseguição, afirmando que já havia rejeitado o trabalho, mas o yokai rebate tranquilamente dizendo que qualquer cliente tem o direito de fazer uma pesquisa prévia do profissional. Inclinando a cabeça de forma amigável, o homem misterioso confessa que no fundo também queria ver o garoto novamente, deixando o exorcista perplexo com a ousadia. Cansado de tanta enrolação, o estudante pergunta se ser invasivo e teimoso faz parte da natureza da criatura, recebendo a confirmação de que ele está apenas se esforçando ao máximo para convencê-lo. A entidade reforça sem hesitar que está agindo dessa maneira, porque realmente precisa das habilidades do jovem. Voltando para o momento atual no beco escuro, o Gai repete o título de guardião da floresta tentando processar a informação. Ele coloca a mão no queixo e fica totalmente pensativo, buscando em sua memória qualquer referência àquele tipo de espírito folclórico. Sabendo da confusão natural do garoto, o mascarado esclarece que ele nunca ouviu falar, porque isso não é uma raça de monstro, e sim um título de trabalho para aquele que protege a área. Confuso com a explicação, o jovem questiona que tipo de floresta exatamente a criatura protege. O olhar do garoto se estreita ao ouvir do mascarado que se trata de uma região extremamente especial. Com um movimento ágil das mãos, o homem conjura vários fios espirituais luminosos que dançam ao seu redor. Uma paisagem mística se forma no meio do beco construída inteiramente de fios mágicos, e a entidade explica que essa floresta é o primeiro local onde chegam aqueles que morrem na superfície. Cercado pelas linhas de energia cintilantes, o homem decreta que aquele território é a fronteira exata entre a vida e a morte, popularmente conhecido pelos humanos como o caminho para o além. O protagonista fica em choque ao perceber a gravidade da situação, entendendo que a tal floresta é o próprio submundo. Raciocinando rápido, o Gai deduz que se o tal irmão Fujão é o guardião desse lugar, então o homem misterioso à sua frente também deve ter um cargo divino, recebendo uma confirmação casual. Porém, a entidade deixa claro que eles não são ceifeiros de almas convencionais, afirmando de forma arrogante que, numa hierarquia estruturada, a espécie deles está bem acima dos responsáveis por guiar os mortos. Ele continua o relato ilustrando o irmão menor como um monstro agressivo, contando que o sumiço repentino de alguém tão importante gerou um caos absoluto e incontrolável no sistema. Por causa desse vazio na segurança, as almas condenadas que deveriam apodrecer no inferno estão rastejando de volta, enquanto humanos ainda vivos estão se perdendo acidentalmente na travessia. Num drama exagerado, o yokai vira de costas e chora que assumiu toda a culpa sozinho, afundado em horas extras e levando bronca constante da chefia, fazendo o garoto compará-lo a um mero funcionário de escritório explorado. Recuperando a animação num piscar de olhos, o mascarado se aproxima bruscamente propondo ignorar o desabafo trabalhista para focar direto no pedido que ele veio fazer. Mas o exorcista cruza os braços formando um X e interrompe a conversa aos gritos, avisando que não quer escutar mais nenhuma palavra sobre o assunto. Frustrado com a recusa imediata, o homem ouve o estudante explicar que só prestou atenção, porque a promessa inicial era um simples exorcismo de yokai, mas se meter com pós-vida já é loucura.
Dando as costas decidido a ir embora, o Gai recusa a missão pedindo desculpas sinceras, reforçando que tem como regra pessoal não trabalhar com os mortos de jeito nenhum. Correndo o mais rápido que consegue para fugir da cilada, o garoto acena de longe desejando boa sorte para o homem na busca pelo irmão fujão. Ele tenta sair do beco apressado usando várias rotas diferentes, mas a entidade sombria se teletransporta repetidamente bloqueando seu caminho a cada curva. Sentindo a respiração da máscara bem na sua nuca, o exorcista arranja os dentes de pura irritação, enquanto a criatura o acusa de ser mal educado por virar as costas no meio do assunto. Completamente sem paciência com insistência, o protagonista afasta o recém-chegado com os braços mandando ele se mandar de uma vez, atitude que o bicho acha desnecessariamente grosseira. Preparando-se para o pior cenário possível, o jovem segura seu terço de contas no pulso, avaliando se vale a pena usar força bruta para se soltar, até notar algo incomum de relance. A entidade vira o rosto na direção da rua demonstrando surpresa com a passagem do tempo, deixando o estudante confuso com a mudança de foco. Uma fumaça densa e clara começa a encobrir o corpo do homem, que explica calmamente possuir um limite de tempo bem curto para permanecer andando pelo mundo dos vivos. Com a mão pálida se desfazendo no ar na forma de névoa, ele lamenta o fim do encontro inesperado e avisa que precisará retornar ao seu domínio por enquanto. O Gai assiste aliviado a figura esvanecer lentamente, escutando a promessa de que tentarão se dar melhor na próxima oportunidade. Antes de desaparecer por completo entre os vapores, a divindade revela que seu nome é Rin, mas ressalta que a maioria o chama de Goblin dos Fios e exige que o humano não esqueça disso. De volta às lembranças na loja de conveniência, o humano suspira frustrado, admitindo que compreendeu toda a essência da proposta perigosa. Fazendo um sinal positivo, o mascarado ouve o resumo indignado do jovem sobre o buraco no portão do pós-vida e a tentativa absurda de empurrar o trabalho acumulado de contenção para ele. Questionando a falta de lógica do pedido, o estudante relembra que o próprio yokai confessou tê-lo espionado, logo ele deveria saber muito bem que o garoto não é um xamã autêntico. O Rin inclina a cabeça repetindo a frase com curiosidade, e o jovem explica que seus poderes não possuem uma raiz real, já que ele nunca fez contrato com nenhum espírito padroeiro para lhe conceder força. Ele confessa que passou a vida inteira fingindo que os pequenos yokais do cotidiano eram apenas fantasmas comuns para arrancar dinheiro de clientes, sabendo que se mexesse com entidades reais estaria completamente ferrado. O Gai continua argumentando que, se toda essa história for verdade, é um problema gigantesco, questionando por que a entidade estaria procurando um falso xamã em vez de um verdadeiro. Inclinando a cabeça, o mascarado repete o termo achando graça daquela autodepreciação. Ele afirma não ter ideia do motivo para o garoto se diminuir daquele jeito, revelando em seguida que o humano é, na verdade, alguém que foi escolhido. De volta à cafeteria em plena luz do dia, o exorcista repassa a conversa completamente confuso. Nisso, o amigo loiro se aproxima do balcão pedindo desculpas caso a confusão mais cedo tenha sido alta demais, mas o protagonista o tranquiliza afirmando que não foi tão ruim assim. O chefe pergunta se o colega do estudante teve algo urgente e espera que tudo tenha dado certo, enquanto o Gai disfarça dizendo que aquelas reações exageradas são só um péssimo hábito do sujeito. Curioso, o Garon questiona qual a relação entre os dois, já que eles sempre aparecem juntos no local. Sem pestanejar, o garoto mente que o homem é seu irmão mais novo e que ele o ajuda a estudar, surpreendendo o loiro que acreditava que o outro também fosse um estudante trabalhando como xamã. Percebendo que o amigo já sabia dos boatos, o protagonista ouve o loiro confirmar que escutou sobre as habilidades espirituais, mas que achava o cara um charlatão total e não acreditava em uma palavra. Preocupado com o bem-estar do garoto, o chefe confessa que esses rumores são exatamente o motivo das suas dores de cabeça, temendo que o jovem acabe se envolvendo com pessoas perigosas. Voltando para a memória do beco, o garoto repete a palavra escolhida sem entender quem teria feito isso. O mascarado aponta que o humano parece pensar em si mesmo, apenas como alguém dominado por um espírito sem nome que ganha a vida com truques baratos. Logo depois, ele decreta que o jovem está totalmente enganado, garantindo que não existe ninguém mais adequado para a missão, pois aquele que concedeu os poderes ao estudante está em um nível completamente diferente de um espírito qualquer. A cena retorna ao presente na cafeteria, onde a entidade propõe um teste alegando que o humano parece até um protagonista de quadrinhos. Totalmente sem reação, o estudante olha perplexo para as pequenas luzes se formando em sua própria mão. Bem de perto, o Rin nota que o exorcista finalmente começou a entender a gravidade da situação. A divindade revela que quem concedeu esse poder ao garoto não foi um espírito perdido qualquer, mas sim um guardião, o próprio duende da floresta. Ele complementa informando que essa entidade é ninguém menos que o seu próprio irmão mais novo. E por causa dessa ligação direta,
o jovem se torna a última pessoa que já o viu neste mundo. No presente, do lado de fora da loja de conveniência à noite, o Garon sai mexendo no celular e esperando o amigo. O Gai surge correndo e chama o chefe pelo nome em voz alta. Com a respiração ofegante, ele pede desculpas por ter saído correndo daquele jeito, explicando que o amigo parecia com pressa e ele agiu antes de pensar. Enquanto tenta falar sobre sua mochila que ficou para trás, o protagonista agarra os ombros do loiro. No movimento rápido, ele mobiliza o amigo num abraço apertado, fazendo o Garon gritar em pânico, mandando ele parar com aquilo. Irritado com a brincadeira, o chefe chama o nome do garoto perguntando se ele acha que aulas particulares são perda de tempo. No meio do aperto imenso, o loiro reclama que separa um tempo da sua agenda lotada só para ajudá-lo com os estudos de graça, enquanto o estudante pede desculpas sem soltá-lo, afirmando que não foi de propósito. Exausto, o mais velho finalmente se livra do garoto e o chama de pequena ameaça. Incomodado com a atitude imatura, ele pergunta quantas vezes vai precisar mandar o estudante parar de meter o nariz nos problemas dos outros. O chefe avisa que até trabalho voluntário tem limites, alertando que se ele continuar ajudando todo mundo sem pensar, acabará saindo no prejuízo. Pronto para ir embora, o Garon lembra que o protagonista odeia sair perdendo, sugerindo que ele simplesmente não se envolva nessas situações desde o início. O loiro faz uma pausa antes de confirmar silenciosamente. Mudando de assunto, ele pergunta o que acabou acontecendo e se o garoto conseguiu resolver tudo, querendo saber também se a pessoa está segura. O Gai olha para o lado um pouco distraído, murmurando que agora a história faz muito mais sentido. De volta ao papo na lanchonete, a lembrança mostra a entidade reforçando que o humano foi o último a ver seu irmão. A criatura dá uma risada notando pela expressão do estudante que ele finalmente lembrou desse detalhe importante. Observando os fios espirituais flutuando com pequenos rostos, o protagonista constata que os poderes que ele usa vieram diretamente do irmão Fujão. Nesse momento, o yokai aponta o dedo afirmando que, exatamente por isso, o garoto é o ser com a conexão mais forte com o fugitivo neste mundo. Sentado com as mãos unidas cheias de energia, o exorcista ouve a explicação de que, quanto mais ele usar a força, maior ficará esse vínculo, permitindo rastrear o rastro do sumido. Com isso, o Rin questiona se essa longa explicação finalmente deixou claro o porquê dele precisar especificamente da ajuda do jovem exorcista. O olhar do garoto fica sério enquanto processa o verdadeiro peso dessa conexão. Ainda não totalmente convencido, o estudante aponta que existem algumas coisas lhe incomodando em toda essa história. Ele argumenta que não tem como saber se algo do que foi dito é verdade, já que existem milhares de yokais que atraem as pessoas com mentiras, exigindo uma prova de confiança. Batendo o pulso na mesa com força para destacar o rosário, ele avança para o segundo e mais importante ponto. Sem meias palavras. O protagonista pergunta se a divindade tem algum dinheiro, deixando a criatura completamente perdida com a cobrança repentina. Diante do silêncio, o jovem deixa claro que está falando de pagamento pelo serviço, lembrando que trabalha cobrando taxas, enquanto um ser místico da floresta dificilmente teria dinheiro humano para bancá-lo. Cruzando os braços de forma intimidadora, o garoto acusa o ser poderoso de tentar arrumar mão de obra infantil gratuita. Ao perceber que o argumento materialista bateu fundo no orgulho da criatura, o estudante lança a última condição essencial. Ele impõe que a entidade precisa realmente estar ali apenas em busca dos rastros do irmão. O mascarado resmunga pensando na resposta ideal para aquele interrogatório capitalista. Um silêncio constrangedor domina a mesa da lanchonete por alguns longos segundos. Cansado de esperar, o protagonista levanta da cadeira irritado, avisando que, se o yokai estiver mesmo falando sério sobre contratá-lo, deveria voltar apenas quando tivesse dinheiro. Em seguida, ele completa a frase duvidando muito que a criatura consiga arrumar os fundos necessários. Antes que o jovem vá embora, o Rin ergue um dedo revelando que existe uma coisa específica que ele pode oferecer. O exorcista para imediatamente virando o rosto desconfiado. A divindade solta uma risadinha provocativa segurando o queixo. Pelo visto, ele percebe que não vai conseguir uma resposta imediata do garoto naquele dia. Mesmo assim, a criatura considera que a conversa foi bastante divertida e se despede do jovem exorcista enquanto desaparece numa nuvem de fumaça. O tempo volta para o presente na rua com o Gai encarando o vazio, e o loiro pergunta o motivo daquela cara fechada. De volta à realidade, o garoto despista a pergunta do chefe concordando que a tal pessoa envolvida na missão estava totalmente segura. Desconfiado da viagem na maionese, o Garon questiona se algo mais aconteceu, já que não faz sentido ele fugir com uma cara de satisfação e voltar tão deprimido logo em seguida. A voz da criatura ecoa na mente do estudante, reforçando que tem exatamente algo muito mais valioso que dinheiro para negociar.
Para espantar a lembrança tentadora, o Gai força um sorriso respondendo apressado que não aconteceu nada demais. Ele garante que tudo correu perfeitamente bem e sem problemas, sugerindo mudarem de assunto para irem comer alguma coisa. Inconformado, o amigo puxa o estudante pelo pescoço reclamando que ele passou o dia inteiro sem comer enquanto caminham rumo ao restaurante. Em outro lugar, num santuário tradicional iluminado pela lua, incensos queimam suavemente no altar. Uma garota vestida com trajes de xamã está ajoelhada em frente às divindades fazendo suas preces silenciosas. Uma voz masculina quebra o silêncio do templo chamando pelo nome de Yeon-yi, perguntando como estão indo as orações à noite. Tranquila. A menina abre os olhos e responde que tudo estaria indo muito bem se não houvesse alguém a interrompendo toda hora. Atrás dela, o Rin dá risada sentando de forma descontraída e ouvindo a xamã reclamar que pediu para não ser incomodada. Ela despeja água purificada num recipiente e alerta que essa atitude desrespeitosa é o motivo dos anciões não gostarem da presença dele, avisando que se fosse humano, já teria sido punido. Ignorando a bronca, o mascarado apoia o rosto na mão e pergunta diretamente como foi o progresso, querendo saber se ela ao menos conseguiu conversar com o alvo. A entidade deduz logo de cara que o primeiro contato foi um desastre total. Para defender o jovem, a garota justifica que crianças precisam ser cautelosas, senão acabam em perigo real, se misturando com o tipo errado de pessoa. O mascarado aproxima o rosto da xamã, sussurrando que se pudesse ficar mais tempo, conseguiria um progresso de verdade, deixando a menina confusa com a conversa. Assustada com a ousadia, ela se afasta espirrando água purificada no rosto do yokai, gritando que ele não faz ideia do trabalho duro para mantê-lo ali, enquanto ele se encolhe pedindo desculpas. Enxugando o rosto com a toalha, a Yeon-yi admite que não entende o que se passa na cabeça da entidade, questionando por que ele está tendo tanto trabalho só para convencer um simples garoto. O mascarado resmunga que ela poderia simplesmente obrigar a pessoa a aceitar se quisesse muito, mas pondera que as coisas não são tão fáceis assim. Num tom mais sério, ele explica que a regra de ouro de qualquer contrato é que a vontade precisa ser totalmente própria, então se não houver um sim por livre e espontânea vontade, não há nada que ele possa fazer a não ser continuar insistindo. A xamã apenas escuta em silêncio, enquanto a criatura prepara uma confissão. Sem o menor pudor, ele revela que usar essa missão como desculpa para matar tempo no mundo humano. É ótimo, querendo saborear essa folga lentamente, o que faz a menina o chamar de doente folgado e inacreditável. Retomando a compostura, a Yeon-yi avisa para ele não se preocupar, já que toda essa enrolação não deve se estender por muito tempo de qualquer jeito. O guardião da floresta observa, enquanto ela comenta que os anciões do outro lado já estão começando a demonstrar um desespero visível. Uma imagem sombria e assustadora surge na conversa, ilustrando o fato de que o sono do deus maligno está ficando cada vez mais fraco. Sentados frente a frente no templo, a conversa pesa com o aviso de que o despertar dessa ameaça está ficando cada vez mais próximo. O aviso sombrio deixa a menina em um silêncio reflexivo e preocupado. Coçando a máscara de forma descontraída, a divindade pergunta se a situação é realmente tão ruim assim, mesmo sabendo que o cenário não traz muita esperança. Apesar do perigo iminente, ele decide que por enquanto a melhor opção é apenas observar como as coisas vão se desenrolar. Longe dali, a imagem mostra o Garon em seu quarto cercado de livros, enquanto a voz do yokai ecoa revelando que já jogou a isca necessária para sua armadilha. De volta ao templo, a criatura aproveita o momento para pedir um favor pessoal para Xamã. Imediatamente a menina lança mais um objeto na direção dele, perguntando irritada em que tipo de confusão ele está tentando arrastá-la dessa vez. A xamã fica na defensiva, enquanto o mascarado tenta acalmar os ânimos com um gesto amigável. O feitiço arremessado cai inofensivo no chão do santuário. Cercado pelos amuletos espalhados no chão, o guardião da floresta se encolhe após o ataque impulsivo. Ele dá uma risada contida enquanto aperta a própria roupa na altura do peito. De costas para a garota, o yokai pede para ela não ficar tão brava, garantindo que não está prestes a pedir nada que seja realmente perigoso. A lembrança de um rosto assustador e desconhecido passa rapidamente pelo pensamento da menina. Exausta com a situação, a Yeon-yi suspira pesadamente se perguntando como foi acabar se envolvendo com um cara tão problemático como aquele. Já de manhã na cidade, o sol ilumina as ruas e os prédios comerciais. Andando pela calçada com o nariz enfiado num livro, o protagonista chama o chefe e pergunta se ele acha que yokais realmente conseguem realizar o desejo de um humano. O Garon para de andar e encara o estudante com uma expressão de quem não esperava por aquilo. Ele logo questiona de onde surgiu uma pergunta tão aleatória do nada, fazendo o garoto gaguejar na hora de tentar disfarçar.
Inventando uma desculpa rápida, o exorcista afirma que está perguntando sobre uma criatura que um cliente encontrou, comentando que o ser era bastante incomum. O Gai coloca a mão no queixo, tentando encontrar as palavras certas para explicar a situação sem se entregar. Com o olhar focado na lembrança, ele revela que a entidade falava como se realmente conhecesse a pessoa em questão. A imagem do rim surge na mente do garoto enquanto ele explica que a criatura prometeu realizar um único desejo caso recebesse um favor em troca. O chefe aponta o dedo na cara do garoto perguntando se ele tem certeza de que não está falando sobre si mesmo, fazendo o estudante tomar um susto com a perspicácia. Tentando se defender, o Gai reafirma que é a história de um cliente, insistindo que se fosse com ele teria contado abertamente, mas o gerente apenas concorda com o deboche pedindo para ele se acalmar. Voltando ao assunto principal, o garoto insiste na pergunta sobre o poder dos yokais, e o mais velho responde na lata que, mesmo que alguma criatura pudesse fazer isso, com certeza não seria aquela. O amigo explica sua lógica dizendo que, se o monstro não consegue resolver o próprio desejo e precisa usar as mãos de outra pessoa, seria impossível ele realizar o pedido de alguém. O protagonista processa a informação, percebendo que a conta realmente não fecha quando se para pensar. Com um tapinha no peito do estudante, o Garon o aconselha a não se deixar levar por promessas vazias, cravando que pela descrição ser misterioso é claramente um golpista. A ficha cai de vez para o jovem exorcista que encara seu livro de estudos pensativo. Num tom de aviso final, o chefe diz que é exatamente isso que ele deveria repassar para o seu suposto cliente. O entardecer começa a pintar o céu da cidade com cores alaranjadas. Os dois se despedem na rua com o gerente cobrando que ele estude o novo capítulo com antecedência, recebendo um resmungo preguiçoso como resposta. Já caminhando sozinho pelas calçadas arborizadas, o garoto reflete em silêncio. Ele admite para si mesmo que, de qualquer ângulo que se olhe, o amigo estava totalmente coberto de razão, pois mascarado com certeza é uma farsa. A lembrança do encontro na lanchonete volta à sua mente confirmando que ele procurou o conselho justamente, porque precisava ouvir um não definitivo. Incomodado, o estudante segura a própria cabeça sem entender por que aquele pensamento teimoso continua martelando no fundo da sua mente. Nisso, uma voz distorcida e assustadora sussurra que finalmente o encontrou, fazendo o protagonista olhar por cima do ombro espantado. Ao olhar para o topo de uma escadaria mal iluminada, o protagonista se depara com uma figura bizarra usando um casaco verde. O ser exibe um rosto que parece uma máscara mal pintada com um sorriso perturbador enquanto repete que o encontrou no meio de risadas sinistras. Rapidamente, o estudante enrola o terço de contas no punho para se preparar para um combate iminente. Sem entender nada, ele se pergunta de onde aquela criatura surgiu e por que está sendo caçado daquela forma. A entidade continua seu monólogo macabro, revelando que procurou por muito tempo e questionando para onde a sua presa havia desaparecido. Aos poucos, a forma física do monstro começa a deslizar escada abaixo numa massa escura, comemorando o fim da sua busca. O rosto falso cai revelando uma caveira apodrecida por baixo, enquanto a coisa reclama da demora do seu alvo. Em um avanço brusco, o yokai estica um braço esquelético avisando que estava esperando por aquele momento, obrigando o exorcista a erguer sua arma. Gritando a plenos pulmões, a criatura ataca com tudo disparando cordões grossos para amarrar o garoto. O Gai bloqueia o ataque segurando os fios do inimigo, mas toma um susto no processo. O choque acontece quando o amuleto no seu pulso emite um brilho rápido antes de rachar sob a pressão. Sem conseguir segurar a investida, o estudante é arremessado brutalmente escada abaixo. O impacto contra o chão de concreto levanta poeira e espalha faíscas espirituais pelo ar. Caído, ele ouve a monstruosidade choramingar repetidamente de dor sem nenhum sentido lógico. Observando a aberração morder os próprios dedos no topo da escada, o jovem se assusta ao perceber que seus poderes não surtiram efeito algum contra aquilo. Aproveitando a brecha, o protagonista levanta rapidamente e começa a correr para longe dali frustrado. Ele corre pelas ruas a toda velocidade, enquanto o monstro grita para ele esperar. Mesmo sem saber o que é aquela aberração, ele deduz que não pode simplesmente ignorar a ameaça, xingando a própria sorte por sempre cruzar com esse tipo de problema. A perseguição o leva até um grande estacionamento aberto cercado por prédios comerciais. Ofegante, o estudante diminui o passo tentando recuperar o fôlego, certo de que a criatura tinha corrido naquela direção. Ele vasculha o local com um olhar tentando descobrir onde o bicho bizarro foi parar. Um barulho repentino pelas costas atrai a atenção do garoto instantaneamente. Pés, calçando sapatos formais, tocam o asfalto com força, indicando que alguém pulou bem perto dele. Sozinho no meio do pátio, o jovem se vira ao perceber a presença estranha às suas costas.
A expressão dele muda para um choque confuso ao encarar a cena inusitada. Uma pessoa parece estar caída e se contorcendo na escuridão do estacionamento. Uma voz fraca pede para ele esperar enquanto uma mão se arrasta pelo chão de forma desesperada. O braço esticado pelo asfalto revela que não se trata do monstro, gerando um pânico repentino no garoto. A vítima no chão é um homem de terno social que sangra abundantemente pelo ombro. Horrorizado com a cena sangrenta, o Gai perde o equilíbrio e cai para trás no asfalto completamente em choque, tremendo e cobrindo a boca com a mão. O Gai constata em pânico que alguém acabou de cair bem na sua frente. Completamente em choque e suando frio, ele tenta raciocinar sobre o fato de uma pessoa ter morrido ali, se perguntando desesperado o que deveria fazer agora. Nisso, o Rin aparece de repente atrás do garoto, tocando no seu ombro de forma calma e pedindo para o jovem exorcista relaxar. A divindade aconselha que ele primeiro recupere o fôlego, avisando que podem deixar as apresentações formais para depois, o que deixa o estudante espantado ao virar o rosto e reconhecer a figura. Ainda atordoado, o protagonista lamenta a própria sorte por encontrar o mascarado justo naquele momento e acaba perguntando se ele estava no meio de algum trabalho. Observando o corpo caído no beco, o guardião da floresta nega a suposição e diz que estava apenas voltando para casa, uma resposta que faz o garoto questionar ironicamente o conceito de casa dele. Mudando de assunto, a entidade lembra que a primeira coisa a se fazer é ligar para a polícia, lamentando que seria muito triste abandonar o homem daquele jeito na rua. Ele então pergunta se o estudante pode cuidar dessa parte chata, justificando com um tom descontraído que, por não ser humano, não carrega um celular no bolso, o que deixa o garoto com cara de tédio. Pouco tempo depois, o local já está totalmente isolado com viaturas de polícia e uma ambulância iluminando a rua escura. Os policiais começam a interrogar as testemunhas ao redor para tentar entender os detalhes do que aconteceu. Um dos investigadores se aproxima do Gai de forma direta e chama a atenção do estudante. O homem confirma que foi o garoto quem fez a ligação e que ele estava presente desde o início do incidente, recebendo apenas uma concordância nervosa como resposta. Dando andamento ao interrogatório padrão, o detetive pede que ele descreva a cena exata de quando encontrou o corpo e questiona se havia algo de estranho no local. De repente, o yokai se intromete na conversa, parando bem ao lado do exorcista para chamar a atenção do oficial. Com um tom extremamente persuasivo, a entidade pede desculpas e sugere que eles simplesmente deixem o garoto ir embora, afirmando que o policial já percebeu que o caso trágico não tem nenhuma relação com o estudante. Olhando no fundo dos olhos do policial, o mascarado força a sugestão com uma aura mística, deixando o homem com um olhar totalmente vazio e hipnotizado. Sob o efeito direto do feitiço, o investigador apenas concorda de forma robótica, liberando o garoto da cena do crime e mandando ele ir direto para casa sem fazer alarde, o que o exorcista aceita rapidamente para evitar confusão. O detetive se afasta organizando os outros oficiais para limpar a área, pedindo em voz alta que conhecidos da vítima se apresentem. Já caminhando para longe dali ao lado do Rin, o Gai questiona se não tem problema ficar mexendo com a mente das pessoas daquele jeito, mas a entidade responde com tranquilidade que obviamente é errado e seria uma dor de cabeça enorme se fosse pego. O guardião da floresta se justifica dizendo que só faz isso escondido, lembrando ao garoto que essa pequena trapaça o salvou de um grande interrogatório com as autoridades. Cheio de si, ele supõe que o estudante foi até lá de propósito para ser salvo daquela confusão e assim criar uma dívida de favores entre os dois. Irritado com a presunção, o protagonista rebate afirmando que estava apenas cuidando da própria vida e que foi uma infeliz coincidência os dois se encontrarem naquele beco. O garoto está prestes a continuar sua justificativa indignada, mas de repente paralisa ao conectar uma informação crucial. Ao longe, os paramédicos fecham as portas da ambulância com o corpo, enquanto o clima da conversa muda drasticamente. Encarando a criatura de forma séria, o exorcista constata que ele realmente é um yokai legítimo do submundo, o que arranca um comentário sarcástico da entidade sobre se sentir tocado por finalmente terem acreditado nele. Logo o estudante perde a paciência novamente e cobra explicações aos gritos, perguntando o que o mascarado estava fazendo ali, se a tal casa dele não fica nem um pouco perto daquela região. Sem se abalar com o escândalo, o Rin explica de forma serena que estava perseguindo um yokai muito bizarro que encontrou de forma aleatória, mas acabou perdendo o rastro da criatura repentinamente. A menção de um monstro estranho chama a atenção do garoto instantaneamente, fazendo-o engolir em seco e perguntar o que exatamente aquela coisa tinha de tão diferente. Relembrando seu próprio confronto, o estudante aperta o pulso ferido e confessa que a aberração conseguiu repelir o seu poder espiritual sem dificuldade, algo que ele jura que nunca tinha acontecido antes em nenhuma luta.
Uma memória sombria toma conta do garoto, trazendo de volta a criatura de rosto falso, repetindo de forma macabra que finalmente o havia encontrado. Compartilhando a experiência completa, o jovem exorcista relata para o mascarado que o bicho olhou diretamente no fundo dos seus olhos antes de proferir aquelas palavras ameaçadoras. O Rin escuta o relato atentamente, compreendendo a gravidade da perseguição com um simples murmúrio pensativo, unindo as peças do quebra-cabeça na sua cabeça. O Gai olha para o chão e murmura para si mesmo que agora tudo faz sentido. O yokai fica sem entender o raciocínio misterioso do garoto e pergunta do que diabos ele está falando de forma tão enigmática. Em vez de entregar a resposta de bandeja, o protagonista se vira com um olhar decidido e chama a divindade para ir junto com ele tirar a história a limpo. Guiando o caminho pelas ruas, o estudante avisa confiante que acha que finalmente descobriu o que realmente é aquele monstro esquisito com quem os dois acabaram cruzando. O silêncio da noite toma conta da cidade iluminada, enquanto a dupla sobe as escadas do prédio onde o acidente trágico aconteceu. Chegando na porta que dá acesso ao terraço, o guardião da floresta questiona o motivo de terem subido até ali em cima sem nenhuma explicação. Assim que passam pela porta pesada, eles observam um espaço aberto e escuro do telhado com extrema cautela. Perto da beirada do prédio, os dois avistam uma figura de pé coberta por uma forte névoa escura, fazendo o garoto parar no meio do passo completamente pasmo. Chocado com a visão, o exorcista reconhece que aquele é o espírito do próprio homem que a ambulância acabou de levar, deduzindo em voz alta que ele deve ter pulado dali de cima, o que o seu companheiro confirma na hora. O estudante questiona confuso porque a alma continua vagando pelo telhado instável, em vez de seguir o próprio corpo sem vida, enquanto a entidade sombria permanece estática diante do abismo da cidade. Imediatamente, o mascarado estica o braço com firmeza e bloqueia o avanço do garoto, impedindo fisicamente que ele se aproxime do fantasma. Observando a fumaça negra intensa consumindo as pernas da assombração, a divindade levanta uma suspeita nada animadora sobre o estado mental do morto. Com o espírito de costas e exalando negatividade pura, o Rin conclui amargamente que o homem provavelmente ainda não percebeu o fato de que já está morto. Pedindo para o jovem exorcista esperar parado em segurança, o mascarado avisa que volta em um instante e começa a caminhar em direção ao fantasma. Perto da beirada mortal, a alma do suicida continua totalmente envolta numa nuvem de pura agonia e confusão existencial. Abordando o homem de forma controlada, o guardião da floresta questiona se não dói ficar caindo daquele jeito repetidas vezes no concreto frio. Parando lado a lado com a assombração desesperada, a entidade comenta que se fosse com ele, com certeza estaria sentindo uma dor imensurável no corpo inteiro. Preso no próprio ciclo de tortura, o espírito devolve a pergunta querendo saber o que mais deveria fazer, lamentando frustrado que por mais que pule para a morte, ela simplesmente não quer chegar. O fantasma relata sua agonia mental, explicando que tem certeza absoluta de que já pulou, mas sempre acaba voltando para o mesmo exato lugar no telhado para repetir o salto em vão. Perdendo o controle das poucas emoções que restam, a figura sombria grita indignada, perguntando para os céus por que não tem nem mesmo o direito básico de morrer da forma que escolheu. O yokai observa o desespero cru daquela alma perdida e lamenta a visão triste, chamando a cena de completamente lamentável. Com um tom quase reconfortante no meio do caos, o Rin avisa que se o grande problema dele era não conseguir morrer de vez, então ele já pode parar de chorar e não precisa mais tentar pular. Estalando os dedos da mão para conjurar seus característicos fios espirituais iluminados, a divindade revela a dura verdade, cravando que ele não precisa mais tentar nada, porque já obteve um sucesso absoluto no seu plano. Exibindo uma expressão serena e resignada, ele completa a frase admitindo para o suicida que, por mais triste e horrível que a situação seja, o fim da linha já chegou. A revelação chocante atinge o espírito em cheio, quebrando a sua ilusão e fazendo com que ele desabe de joelhos no chão do terraço abandonado. Ajoelhado e ainda consumido pela densa névoa negra, o homem chora silenciosamente ao finalmente absorver e aceitar o seu próprio fim trágico. Tentando proporcionar um fechamento digno, o mascarado sugere que os dois conversem um pouco, notando que aquele é o último momento do rapaz nesse mundo, e que ele ainda parece carregar muitas coisas não ditas no peito. Encostado numa mureta um pouco mais distante da ação, o Gai apenas assiste à inusitada sessão de terapia espiritual em silêncio absoluto. Observando os dois interagirem de longe, o exorcista constata mentalmente que aquela conversa profunda não vai acabar tão cedo, já que eles estão lá sentados debatendo há um bom tempo. Apoiando o rosto na mão de forma reflexiva, o estudante entra em uma linha de pensamento desconfiada, se perguntando se aquilo ali é mesmo um espírito que acabou de falecer nas ruas. Ao analisar a postura calma da assombração, ele percebe que tem algo de muito errado com a cena toda, pois o fantasma parece completamente vivo e centrado num primeiro olhar.
Na mente analítica do garoto, a regra básica é clara de que almas recém-separadas dos seus corpos originais não conseguem lidar com o vazio bizarro da morte, tornando-se bombas relógio perigosas que podem explodir em pura fúria a qualquer minuto. O mascarado finalmente se afasta da beirada e se aproxima do protagonista, enquanto o jovem indaga se ele usou algum tipo de manipulação para mudar as emoções do homem à força, lembrando que aquele supostamente é o trabalho oficial dele. Ainda desconfiado das artimanhas da entidade mística, o estudante também considera seriamente a possibilidade de que o yokai seja apenas um mestre insuportável da lábia. Sem perder a chance de implicar de volta, o Gai faz uma pergunta supostamente séria sobre o motivo prático de ele usar aquela máscara folclórica na rua. Se tem um rosto humano totalmente normal por baixo, julgando o senso de moda e lembrando do outro esquisito de mais cedo. A menção ao outro monstro mascarado faz a imagem apavorante e caótica da caveira do beco passar rasgando pela memória recente do garoto como um raio. Num pulo repentino e assustado, o exorcista agarra a própria mochila perguntando para onde aquela aberração perigosa foi parar, admitindo irritado que tomou um choque tão grande com o cadáver que havia esquecido completamente da ameaça. Irritado com a própria lerdeza, ele resmunga que o guardião da floresta agiu de forma prepotente mandando ele seguir a escada acima, mas não deu nenhuma explicação real sobre o bicho que estavam caçando. Sentado confortavelmente no chão próximo ao espírito pacificado, o Rin nota a agitação exagerada do estudante e comenta casualmente com a própria vítima que o garoto finalmente levantou. O protagonista caminha irritado até a entidade, perguntando de forma ríspida se ele já terminou o papo furado, apontando para o fato de que o fantasma parece ter se acalmado por completo. Abrindo um leve sorriso de canto, o mascarado avisa que agora o único passo restante é preparar o homem para a passagem definitiva, explicando que almas suicidas normalmente precisam encontrar o caminho de volta sozinhas. Porém, ele alerta num tom mais denso que dessa vez a estrada espiritual parece ser perigosa demais, decidindo acompanhá-lo pessoalmente na travessia, o que, segundo suas contas tortas, também resolve o problema do garoto numa cajadada só, deixando o estudante sem entender a ligação. Para finalizar a sua misteriosa preparação para a viagem ao submundo, a divindade coloca a sua icônica máscara folclórica de volta no rosto cobrindo suas feições humanas. Segurando um pequeno sino na mão, o Rin fala que acha que o garoto já entendeu o recado e sugere que eles façam um pequeno teste prático. Agitando o objeto de forma brusca, a divindade avisa que é hora de descobrir o que realmente era aquele monstro esquisito do beco. O protagonista toma um susto ao ver a velocidade com que o mascarado se moveu, enquanto o guardião da floresta pergunta se aquela é a mesma criatura que o jovem exorcista tinha enfrentado mais cedo. Observando a caveira apodrecida presa num emaranhado de galhos sombrios, o garoto fica arrepiado e comenta que o bicho está num estado péssimo. A aberração se debate violentamente presa na armadilha espiritual, soltando gritos desesperados e de pura agonia na frente dos dois. Sem um pingo de paciência para o escândalo, o yokai ordena firmemente que a criatura fique quieta. Imediatamente o monstro obedece, deixando o ambiente num silêncio tenso, enquanto a dupla analisa a situação de perto. Enquanto o estudante encara a própria mão totalmente pasmo com a facilidade do companheiro em subjugar a ameaça, o Rin se vira para a alma do suicida e explica que, mesmo entendendo a frustração dele, não é certo descontar a raiva em alguém do mundo dos vivos. Com um tom calmo, ele completa que isso é ainda mais errado quando o fantasma sabe perfeitamente quem foi o responsável por deixá-lo naquele estado miserável. Apontando para o bicho amarrado, o guardião da floresta avisa para a assombração que está tudo resolvido e que ele já pode se aproximar sem medo. Garantindo a segurança do caminho para o além, a divindade afirma que absolutamente nada vai atrapalhar a travessia daquele homem a partir de agora. Sendo assim, o mascarado apenas deseja que o espírito siga a sua jornada final em total paz. Nisso, o cenário ao redor começa a mudar para uma densa área arborizada, fazendo o protagonista deduzir mentalmente que aquela deve ser a tão falada floresta mística. O garoto observa a paisagem sombria, compreendendo, de vez que aquele é o caminho exato que liga o mundo humano à vida após a morte. Virando as costas para o terraço, a alma agradece de forma sincera por eles terem ido até ali só para se despedir. Algo que o yokai pede para ele não esquentar a cabeça. O homem lamenta profundamente, confessando que se tivesse conhecido alguém como um mascarado enquanto estava vivo, talvez tivesse aguentado firme por mais tempo, o que faz a divindade se desculpar por não tê-lo encontrado mais cedo. Tentando confortar a vítima, o guardião da floresta garante que ele teria sobrevivido muito bem sozinho se as coisas estivessem normais, desejando que na próxima vida não exista toda essa bagunça espiritual. Dando um sorriso fraco, enquanto seu corpo começa a desaparecer no ar, o fantasma brinca pedindo para ele não jogar praga falando de uma próxima vida. Dando seus últimos passos rumo ao nevoeiro, espesso do submundo,
A alma se despede chamando o yokai de ceifador e desejando que ele se cuide. Logo depois que o homem cruza a fronteira entre os mundos, a porta do terraço se fecha com um baque seco, deixando os dois completamente sozinhos sobre o céu estrelado da cidade no meio do telhado vazio. Quebrando o silêncio, o mascarado retoma o assunto sério, revelando que aquele monstro bizarro costumava ser um dos subordinados do seu irmão mais novo. O estudante fica surpreso com a informação, principalmente quando a divindade enfatiza que a criatura apenas costumava ter esse cargo no passado. Explicando a mecânica por trás da luta anterior, o Rin esclarece que o bicho só conseguiu repelir o poder do garoto, porque ambos usam exatamente a mesma energia, funcionando como dois ímãs de polos iguais tentando se conectar. Ele detalha que o verdadeiro trabalho daquela entidade era acalmar e guiar os mortos, mas acabou tendo a mente corrompida e passou a usar suas habilidades da pior forma possível. Relembrando o cadáver no beco, o guardião da floresta confirma que aquele segurança teve apenas um azar extremo e não era para ter morrido de verdade. O coitado acabou cruzando o caminho do monstro foragido por puro acaso, e sua mente fragilizada não aguentou o choque espiritual, fazendo-o enlouquecer até a morte. Processando o perigo da situação, o jovem exorcista corta a explicação querendo saber o que exatamente foi capaz de corromper um guia espiritual daquele jeito. Usando a lógica, o protagonista deduz que se a criatura era basicamente um ceifador, não existe a menor chance de um simples fantasma ou yokai ter poder suficiente para causar um estrago tão grande nela. Achando graça da capacidade de dedução rápida do garoto, a divindade solta uma risadinha suave confirmando a teoria. O mascarado afirma com todas as letras que, de fato, nenhum espírito comum possui esse nível de habilidade, fazendo o garoto questionar quem seria o verdadeiro culpado então. Sem rodeios, o yokai revela que o que corrompeu o subordinado foi a própria floresta mística, ou mais especificamente aquilo que está enterrado bem no fundo dela. Confuso com o mistério, o estudante usa um tom sarcástico perguntando se enterraram lixo nuclear lá embaixo para causar tanto estrago assim. Ignorando a piada, a divindade descreve que a coisa presa nas profundezas é incrivelmente poderosa, carregada de pura maldade, afogada em tristeza e inundada de uma fúria incontrolável. A descrição pesada e sombria faz o jovem exorcista engolir em seco, concordando de forma tensa com o perigo iminente. Mantendo a compostura, o guardião da floresta comenta que eles do mundo espiritual nem sequer se dão ao trabalho de dar um nome formal para essa ameaça. Alguém então molha a divindade, deixando o protagonista surpreso. Mas o que deixa ele ainda mais surpreso é que a pessoa que havia molhado a divindade era o seu amigo Garon.